A minha última palestra tinha sido, eu tinha falado acerca das bases aéreas número 6 e 7 e chamei essa palestra a herança da aviação naval. Realmente, a base aérea número 6 no Montijo era uma base aérea da Aeronáutica Naval, e a número 7 em São Jacinto também era da aviação naval. E agora falo da 9 e da 10. E perguntar-me-ão, então, porque é que se esqueceu da 8? Esqueci-me da 8 porque a 8 nunca existiu. A base aérea 8 pensou-se dar esta designação à Alverca, onde há um grande aeródromo. Depois a ideia não foi avante. Depois pensaram em designar a Alverca como aeródromo logístico número 1, também a ideia não foi avante. Depois pensaram em chamar a Alverca aeródromo base número 2, a ideia também não foi avante, e até hoje o aeródromo da Alverca pertence ao Depósito Geral de Material da Força Aérea e não tem mais designação nenhuma. Ora bem, posto isto, vamos então ver aqui as primeiras slides. Ora bem, eu ia começar com um pouco de história, porque estas duas bases aéreas, as bases aéreas 9 e 10, a existência delas foi muito curta, porque começaram no início da década de 60 e acabaram uma e outra com a independência de Angola e de Moçambique. Portanto, tiveram cerca de 15 anos de existência. Mas, apesar de terem apenas 15 anos de existência, foi uma existência bastante ativa e tiveram uma atividade muito grande durante o tempo da Guerra do Ultramar. No entanto, logo no princípio da Aeronáutica Militar, a Aeronáutica Militar teve atividade em África. A Aeronáutica Militar começou por se chamar Serviço Aeronáutico Militar do Exército, que foi iniciado em 1916. A primeira unidade da Aeronáutica Militar foi a Escola Aeronáutica Militar de Vila Nova da Rainha. Portanto, onde a primeira atividade que fizeram foi uma atividade de instrução, onde se formou o chamado curso histórico da Escola de Vila Nova da Rainha. Esses homens foram brevetados em maio de 1917, aqui ao lado na Sociedade de Geografia, e em julho de 1917 já estava a partir para Moçambique a Esquadrilha Expedicionária a Moçambique, com 3 pilotos, 3 mecânicos, acho que 3 aviões também, e mais outro pessoal de apoio. Ora bom, eles chegaram a Mocíngua da Praia em agosto, e a 7 de setembro fez-se o primeiro voo em Mocíngua da Praia. Essa fotografia que aí vê na parte de cima, não sei se é do dia 7 ou é do dia 8 de agosto. Porque no dia 7 de agosto fez o primeiro voo, a coisa correu bem. Um dos mecânicos, que era um mecânico francês, olhou para aquilo e disse: aquilo é perigoso. O piloto lá andou a fazer em cima. E no dia seguinte o piloto repetiu e estampou-se, desculpem o termo, cá em baixo, entrou em perda, caiu, o avião incendiou-se e ele morreu passado meia dúzia de horas dos ferimentos recebidos, das queimaduras recebidas. Era o alferes Jorge Borbulho, como aí é indicado. Esta esquadrilha depois não chegou a ter uma ação operacional durante o resto da guerra, embora tivessem chegado, entretanto, os outros 2 pilotos, e quando acabou a guerra foi retirada para Lourenço Marques. Em Lourenço Marques chegou a receber um reforço de mais um piloto, que era o Tenente Craveiro Lopes, que tinha ido à França tirar o seu brevet, e quando Brito Camacho, em 1921, chegou a Lourenço Marques, como governador, acabou com a esquadrilha e mandou-os embora. Porque havia sempre um problema. Havia aviões, havia pilotos, havia mecânicos e não havia dinheiro para a gasolina.
portanto foi assim que acabou em Moçambique. Em 1918, já no fim da guerra, em setembro, foi na esquadrilha expedicionária para Angola, para o sul de Angola. Desembarcaram em Moçambique e a primeira tarefa que tiveram foi levar o material todo para Sá da Bandeira, para o Ila, que é uma coisa épica, porque o Ila está lá no alto do Planalto e aquilo não havia estradas naquela altura e só chegar lá acima com aquele material todo foi uma coisa épica. Também tiveram lá algum tempo, até que em 21 essa esquadrilha foi extinta e em seu lugar foi criado o Grupo de Esquadrilhas de Aviação de Angola e que construíram casas para o pessoal, temos aí a ver em baixo um hangar pré-fabricado de lona que eles lá levaram para proteger os aviões. Eles, pelos vistos, dedicavam-se aos passeios a cavalo, mas voaram muito pouco, porque não havia verba para a gasolina. E o Norton de Matos, que era o governador de Angola e que era um grande entusiasta pela aviação, em 1924 chegou à conclusão que o melhor era acabar com aquilo, porque realmente não conseguiam fazer mais. Eles fizeram uns circuitos aéreos no sul de Angola, mas a experiência ficou por ali. Há uma coisa que eu me esqueci de dizer, vamos aqui atrás. Em 1924, este Serviço Aeronáutico Militar, que durou exatamente até 1924, terminou em 1924 com a revolta dos aviadores, no Grupo de Esquadrilhas de Aviação República na Amadora, mas eles em 1924 ainda fizeram uma viagem para o ultramar. Foi a viagem da Amadora para Vila Nova de Mil Fontes, onde foi a partida oficial, e de Vila Nova de Mil Fontes foram até Macau. Essa viagem foi feita por esses dois homens que se vêem na figura de cima, que era o Tenente Sarmento Beires, aquele mais magrinho, capacete na cabeça, e o Brito Paz, que era o Capitão Brito Paz, que é o outro mais entroncado que aí se vê. Depois, ao longo dos anos, com partida sempre do Grupo de Esquadrilhas de Aviação República na Amadora, fizeram-se uma série de viagens. Viagens Amadora-Guiné, Amadora-Moçambique, Amadora-Índia, Amadora-Angola e volta. Foi a primeira, em 30, 31, foi a primeira em que se fez também a volta. Depois, em 34, Amadora-Timor-Amadora, que foi uma viagem extraordinária. E os homens que fizeram esta viagem tiveram que comprar o avião do seu próprio bolso. Um deles vendeu uma quinta que tinha em Trás-os-Montes para conseguir comprar o avião. Porque diziam, sim senhora, que a ideia era muito interessante, mas como sempre, não há verba. E, portanto, olha, vejam se arranjam um subsídio qualquer, ou faziam-se peditórios públicos, etc. Neste caso, houve um que resolveu vender umas terras que tinham em Trás-os-Montes, compraram um avião e foram até Timor e voltaram. Depois, a última grande viagem foi em 35, 36, o chamado Cruzeiro Aéreo às Colónias. Este cruzeiro aéreo já foram 8 aviões, com 2 homens ou 3 por cada avião, foram até Lourenço Marques. Chegados a Lourenço Marques, desses 8 aviões, só 3 é que voltaram, porque a maior parte dos pilotos estava completamente intoxicada com os gases de escape do motor dos aviões durante as horas e horas e horas e horas que foram por ali abaixo a voar até Lourenço Marques. Houve 3 mais resistentes que conseguiram voltar, os outros vieram de navio e os aviões devem ter ficado lá. Ora bem, outra coisa que ainda aconteceu no ultramar e que pouca gente sabe é que chegou a haver um centro de aviação naval em Macau. Em 1920, o governador de Macau, que não me recordo se era ou não oficial de Marinha, pediu para se fazer um centro de aviação naval lá em Macau
e só em 27 é que satisfizeram o seu pedido. E então, em 1927, fez o Centro de Aviação em Macau, que durou pouco tempo, durou até 1932. E aqui temos uma fotografia histórica da guarnição desse Centro de Aviação Naval, e aquele avião que ali estão a ver atrás era o Fairey F-17 Santa Cruz. Este avião foi o terceiro avião usado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral na sua viagem da travessia aérea do Atlântico Sul. Foi com este avião que eles concluíram com a etapa desde a ilha de Fernando de Noronha ao Recife e depois do Recife pela costa abaixo até ao Rio de Janeiro. Este avião está no pavilhão das Galeotas, no Museu de Marinha, portanto quem o quiser ver está lá muito bem conservado e lá tem pintado no focinho o 17, o Feira 17. Este centro de aviação naval teve uma vida atribulada, fechou, reabriu. Em 1942 praticamente deixou de ter atividade, porque os japoneses, entretanto, estavam ali em Hong Kong e, portanto, não era uma coisa pacífica andarem a voar ao pé dos japoneses. E, entretanto, de repente, há um dia que o Centro de Aviação Naval é bombardeado e todo o combustível que havia ardeu. Quem é que bombardeou? Os americanos. Aquilo deu ali uma certa celeuma, os americanos nunca se explicaram lá muito bem e depois disseram que era para que aquele combustível não caísse nas mãos dos japoneses. E assim acabou o Centro de Aviação Naval de Macau em 1945. Ora bem, e agora chegamos à Força Aérea em 1952. Portanto, a Força Aérea foi criada em 52 através daquela lei 2055, de maio de 1952, e na Ordem Aeronáutica número 1, que transcrevia esta lei, dizia-se lá que um dos objetivos era a criação de regiões aéreas nos territórios de além-mar. Portanto, logo em 52 havia essa intenção de ir para o ultramar. E não se teve de esperar muito, porque em 1956 são criadas as regiões aéreas, ainda no papel, portanto, sai uma determinação legal para se criarem as regiões aéreas. A primeira região aérea, Metrópole, mais Madeira, Açores e Cabo Verde. A segunda, Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné. E a terceira, Moçambique, Estado Português da Índia, Macau e Timor. Temos aí, assim, os escudos das três regiões aéreas. Hoje em dia, muito pouca gente se lembra que eram estes os escudos das três regiões aéreas, com os seus lemas, como ali se pode ver, por baixo de cada um dos escudos. Quando se iniciou a guerra, em 1960, as regiões aéreas já não eram exatamente isto, porque a Guiné, que estava na segunda região aérea, transitou para a primeira, e juntamente com Cabo Verde, deram origem à zona aérea de Cabo Verde e Guiné. E foi assim que ficou até 1974. Na terceira região aérea, nós temos Moçambique, Índia, Macau e Timor. Ora bem, na Índia, Macau e Timor, a Força Aérea nunca teve unidades suas. Portanto, nunca a Força Aérea marcou presença. Mas a Aeronáutica Militar marcou presença em todas elas. Já vimos que marcou presença em Macau, o Centro de Aviação Naval de Macau. Na Índia, existiram os TAIP, os transportes aéreos da Índia Portuguesa, entre 1955 e 1961, e o pessoal, pilotos, navegadores, etc., do TAIP eram tudo militares em comissão nos TAIP. Os TAIP tiveram como
comandando, digamos assim, desde o primeiro ao último dia, o Major e depois Tenente-Coronel Solano de Almeida, e que foi o último homem a sair da Índia na noite de 18 para 19 de dezembro de 1961, já com a pista toda esburacada devido aos bombardeamentos da artilharia indiana. Ora bem, esse senhor, cujo filho aqui está e que eu saúdo, esse senhor tinha estado em Timor quando acabou a guerra. E em Timor, quando acabou a guerra, foram criados os transportes aéreos de Timor. E da mesma maneira não havia pilotos, e foram os pilotos militares que foram para lá. E ainda lá estiveram uns anos. Sobre Timor, não consigo encontrar nada escrito e gostaria de saber acerca disso. Mas esse tal senhor que aí está, que é filho do Tenente-Coronel Solano de Almeida, tem andado à procura lá nos seus papéis em casa, mas também ainda não me conseguiu fornecer nada. Mas prometeu-me que quando encontrar me dá esse material. Olha, eu quando estive em Timor, estavam lá dois sargentos ajudantes, e um deles era filho de um médico colega do meu pai, que vivia em Macau. Posso dizer quais são os nomes deles. Agora, mais do que isso, sim, senhor, depois podia deixar essa pista, os aviões circulados por ele. Ótimo, ainda bem, ótimo, ainda bem, muito obrigado. Corresponde às rotas que eram seguidas pelos nossos transportes aéreos militares durante a Guerra do Ultramar. Reparem que não se sobrevoava terra, todas as rotas eram sempre sobre o mar, porque na altura Portugal não tinha relações diplomáticas com todos estes países da África e, portanto, não se podia sobrevoar os territórios deles. Tem aqui uma coisa interessante, é que se vê Sal e São Tomé. Ora, no Sal havia um aeródromo de trânsito, que era o aeródromo de trânsito número 1, que era utilizado pelos nossos DC-4, DC-6, etc. E em São Tomé a mesma coisa. Em São Tomé era o aeródromo de trânsito número 2. Ora bem, em 1960, antes de se começar propriamente a fazer as unidades aéreas no ultramar, o subsecretário de Estado da Aeronáutica da altura, que era, na altura, o coronel Lúcio de Arriaga, ele fez um despacho em que definia os tipos de unidades aéreas que se iriam fazer no ultramar. E como podem ver, temos as bases aéreas, os aeródromos base, os aeródromos de manobra, os aeródromos de recurso e os aeródromos de trânsito. Ora bem, aeródromos de trânsito, já vimos que tínhamos aqueles dois, portanto, no Sal e em São Tomé. Bases aéreas, tínhamos uma base aérea, acabámos de ter uma base aérea, uma na Guiné, uma em Angola e uma em Moçambique. Depois tínhamos os aeródromos base. Os aeródromos base estavam a um nível inferior às bases aéreas e a diferença entre umas e outras era essencialmente a quantidade de meios aéreos e de pessoal que tinham umas e outras. Depois, os aeródromos de manobra eram os aeródromos onde normalmente havia pessoal destacado, mas em pequena quantidade, e também poderíamos lá estar aviões, mas em pequena quantidade, e normalmente eram utilizados quando havia operações naquela zona. E, portanto, nessa altura eram então deslocados para lá os meios aéreos e havia operações nessa zona. Os aeródromos de recurso, tal como o nome indica, eram praticamente de recurso e também usados durante tempos limitados, quando havia operações nessa zona. Ora bem, e a juntar a isto tudo, havia dezenas ou centenas de pistas de terra batida, esburacadas, feitas pelo Exército, para poderem receber o correio, a cerveja, os medicamentos, evacuação de feridos, etc. O que está nesta fotografia é uma dessas dezenas ou centenas de pistas que por lá se fizeram. Neste caso diz aqui que isto é de Medina do Boé, portanto na Guiné. Eu nunca lá estive, não era um local muito agradável para passar férias, como consta, mas neste caso estava lá um T6 e que
e que, pelos vistos, conseguiu aterrar, mas espero que tenha conseguido também descolar a seguir. Ora bom, e agora chegamos então a Angola, segunda região aérea. E para se perceber bem a situação, quando eu disse que ia falar na base aérea número 9, mas temos de ver qual era o dispositivo operacional em que se inseria essa base aérea. Ora bem, essa base aérea era, por assim dizer, a cabeça do dispositivo operacional de Angola, que era situada em Luanda, e que tinha na sua dependência, como aí se vê entre parênteses, o aeródromo de manobra número 95 em Cabinda, portanto, no enclave de Cabinda, a norte do Rio Zaire. Depois tínhamos no noroeste o AB3, aeródromo base número 3 no Negás, e que tinha nas aeródromos de manobra o 31 em Maquel, o 32 no Topo e o 33 em Malange. Este Malange eu penso que nunca foi ativado. Durante os 3 anos que eu estive em Angola, acho que nunca aquilo foi utilizado pela Força Aérea, porque era uma zona perfeitamente pacífica. Naquela altura, talvez no princípio da guerra tivesse tido alguma atividade, mas no início da década de 70 não havia problema nenhum. Depois, no leste, no nordeste, havia o AB4, aeródromo base 4, em Henrique de Carvalho, na Lunda, que era como se chamava essa zona nordeste de Angola, que era a zona onde estava a Companhia dos Diamantes. Tinha na sua dependência o AM41 em Portugal, e o 42 em Camachillo e o 43 no Casumo. Ali, aquela saliência que vem no mapa do lado direito era o chamado saliente do Casumo, era como aquilo era conhecido. E, efetivamente, tínhamos lá um aeródromo de manobra, o exército também estava lá instalado, e isto foi uma zona que conheceu alguma animação aí a partir de 1967, quando foi aberta a Frente Leste em Angola pelo MPLA, um movimento para a libertação de Angola. Depois havia o AB10 em Serpa Pinto, que era cá mais em baixo, nas terras do fim do mundo. Ora bem, em 71 eu fui mobilizado em fevereiro e com um objetivo, construir o AB10 em Serpa Pinto. E cheguei a Angola e disseram, pronto, ok, você confirmaram, o objetivo era esse, construir o AB10 em Serpa Pinto. E eu disse, sim senhor, ok, então dê-me lá os projetos, não sei o quê, digam lá os equipamentos que eu tenho, pessoal, não sei o quê, não sei o que mais. E disseram, olha, os projetos faz você, e os equipamentos vai comprar você, e o pessoal é você que vai arranjar. E portanto, foi assim, a partir do zero, lá se teve de começar a trabalhar. Aqui nesta zona ficava também na minha dependência o aeródromo de recurso do Coito com a Naval. Tinha este nome porque naquele sítio se uniam o rio Coito com o rio Guanaval. E, portanto, aquilo era o Coito com a Naval. O meu primeiro trabalho em Angola foi a pavimentação da pista do Coito com a Naval. Ora bom, e agora vamos para Luanda. E aqui temos o aeroporto de Luanda, hoje em dia chamado Aeroporto 4 de Fevereiro, e que naquela altura era o aeroporto Craveiro Lopes. Veem que havia uma pista original pequena, depois, quando se entrou na era dos aviões a jato, início da década de 60, fez-se uma pista muitíssimo maior, como aqui se vê, que pelos vistos foi construída em 2 fases, porque vemos que temos 2 locais para inversão de marcha dos aviões. Tinha umas grandes placas de estacionamento paralelas à primeira pista e do lado direito eram as instalações da Aeronáutica Civil, era o terminal aéreo e todos os hangares da Aeronáutica Civil, e do lado esquerdo era a parte da Força Aérea, portanto era a base aérea 9 propriamente dita. Isto que vocês aqui veem à roda da base eram barracas. Milhares e milhares e milhares de barracas. Isto não existia no nosso tempo.
As barracas expandiram-se e chegaram até à vedação do aeroporto, já depois do nosso tempo. Naquela altura, isto não era assim. Esta fotografia de 2009, 2010. Ora bom, e aqui temos então a base aérea 9. E então, na base aérea 9 temos uma série de aviões estacionados um bocado a esmo, e temos aqui na parte de baixo, nesta parte mais clara, uma série de aviões na sucata, ali deixados de qualquer maneira. Eu vi isto várias vezes, porque fui a Angola em 94, 99, 2004, tive a oportunidade de andar por aqui e, portanto, era isto o que lá se via. Ora bom, aqui vemos, em frente da placa de estacionamento, logo contigo às placas de estacionamento, dois grandes hangars, que era o hangar da esquadra dos aviões de transporte, os Noratlas, havia um hangar dos helicópteros e depois havia mais duas esquadras, que era a dos jatos, dos F-84 e dos PV-2, mas isso já vamos ver a seguir. Isto era uma vista da placa de estacionamento da base aérea 9 e desses edifícios da primeira linha que estavam junto à placa de estacionamento. Isto é o início da década de 60. É uma fotografia para aí de 62, 63, ou coisa assim. Ora bom, aqui nós podemos ver os F-84 todos alinhados, lá mais ao fundo, e aqui assim do lado esquerdo vemos um avião bimotor a hélice, que era um PV-2, e depois vemos outros aviões aqui do lado direito, e um deles pequenino é uma Auster. Ora bem, o interessante aqui são estes edifícios. Não é porque eles tivessem nada de especial, era o seguinte, eram tudo edifícios pré-fabricados, feitos nas Ogmas, aqui em Alverca, e que foram levados todos, logo no princípio, em 1960, para Luanda. E só assim é que foi possível fazer num instante a base aérea de Luanda, porque realmente foi tudo pré-fabricado daqui. Portanto, aquelas pessoas na altura tiveram a capacidade de prever o que é que ia acontecer e de se prevenirem contra aquilo que havia a acontecer. E depois vamos ver as chamadas barracas Arpan, que era como isto se chamava, foram usadas extensivamente nas primeiras unidades aéreas que foram construídas no ultramar, e foi isto que nos salvou, digamos assim. Ora bom, e agora passamos aos aviões e passamos ao como isto começou. A segunda região aérea, portanto, Angola e São Tomé, foi criada em setembro de 1960. Como ele diz, a ordem de serviço número 1 foi de 23 de setembro de 60. O primeiro comandante foi o brigadeiro Pinto Rezende, que por acaso não estava lá, só chegou lá em novembro. Mas, entretanto, estava lá o Estado-Maior todo e preparou tudo e arrancou a região aérea e a base aérea número 9. Ainda não completamente pronto, obviamente. Os meios aéreos iniciais de que se dispôs lá eram estes que aqui se indicam. Os Auster D5-160. Ora bem, no Auster D5-160 vejam a fotografia de cima, onde se vê este bimotor grande que assentava a fuselagem assentava numa roda de trás. Isto é o PV-2, que eu já falarei sobre ele. E ali ao fundo vê-se uma avionetezinha. Aquilo era o Auster. Aquilo eu chamaria uma armadilha voadora. A Força Aérea teve 60 daqueles aviões. Não eram metálicos, eram aviões em tela. Eram aviões feitos aqui nas Ogmas. As Ogmas fizeram 150 destes aviões. E para verem a qualidade e a confiança que estes aviões davam, eu posso dizer que no AB3 de Monegás, em 3 anos, tiveram 60 acidentes com estes aviões. No AB2 na Guiné, tiveram 17 acidentes, também em 2, 3 anos, com estes aviões.
Portanto, a primeira coisa que o pessoal todo queria era não voar nestes aviões e ver-se livre destes aviões o mais depressa possível. Aliás, estes aviões eram muito limitados, só tinham lugar para o piloto e para mais 2 passageiros, tinham uma capacidade de carga mínima, eram realmente muito frágeis e portanto, acabaram por ser todos, quase todos, cedidos às forças aéreas voluntárias, ou seja, eram entregues aos aeroclubes e depois os pilotos civis dos aeroclubes usavam-nos para irem às pistas em toda a província para entregar correio e fazer uma coisa importante, levar a cerveja, que era uma coisa muito apreciada pelas tropas que estavam no mar. Portanto, para além da Auster, nós começámos por ter uns aviões muito importantes, que eram os Noratlas, que são estes aviões que se vêem na fotografia de baixo, que era um avião cargueiro, um avião de transporte médio, bimotor, que os 6 primeiros que foram comprados a uma empresa francesa que voava com estes aviões, fez uma revisão geral, foram preparados e foram enviados imediatamente para Angola. Foram estes aviões que permitiram a evacuação do norte de Angola do pessoal todo, quando foi depois a chacina do 15 de março de 61 no norte de Angola. Estes aviões, portanto, chegaram lá em outubro de 60. Em cima temos os PV-2, os Harpoon. Ora bem, já tínhamos falado nestes aviões quando eu falei aqui acerca da base aérea 6 do Montijo. Isto eram aviões de patrulha marítima, eram aviões de luta antissubmarina, que nós tivemos logo a seguir à Força Aérea se constituir. E tinham vindo eram aviões que tinham sido usados na Segunda Guerra Mundial. E foram substituídos pelos P2V5 no início da década de 60. E então, em vez de irem para a sucata, foram transformados e recondicionados para ir para o ultramar. E para Angola, em novembro de 60, foram enviados a voar 8 destes aviões e foi uma esquadra que foi comandada pelo Major Silva Cardoso, na altura. Esse homem era um piloto oriundo da Marinha. Eu depois conheci-o bem como chefe de Estado-Maior da 2ª Região Aérea. Esse homem foi depois alto comissário durante aquele período conturbado de 75, até que se veio embora e foi substituído pelo Rosa Coutinho. E depois foi general e esse senhor já faleceu entretanto. Ora bem, estes aviões formaram as esquadras 91 e 92 e estas 2 esquadras formaram o Grupo Operacional 901, que era comandado pelo Tenente-Coronel Diogo Neto. Tenente-Coronel Diogo Neto, quando se dá o 25 de abril, foi de repente raptado de Moçambique, onde ele era o comandante da 3ª Região Aérea, e veio para a Junta de Salvação Nacional e para chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Em 61, chegaram mais aviões. Em abril, chegaram os F-84. Os aviões a jato F-84 que se vêem aí alinhados na fotografia do lado esquerdo. Ora bem, estes F-84, a Força Aérea tinha recebido estes aviões em 53. E depois, em 59, ou aliás em 58, 59, a Força Aérea recebeu os F-86, que vinham substituir estes F-84 e estes eram para ir para a sucata. Não foram. Foram recuperados, recondicionados, não sei, os 25 que estavam em melhor estado avançaram para Angola. Ora bem, e eles chegaram lá os primeiros, meia dúzia deles, em abril de 61. E a primeira operação que eles tiveram de fazer foi voar baixo sobre Luanda, a fazer muito barulho, para o pessoal todo perceber que a Força Aérea tinha chegado em força. Porque em abril de 61 o pessoal em Luanda vivia mais ou menos aterrorizado com o que se tinha passado no norte de Angola e que só viam chegar os Noratlas carregados com pessoal que
que vinham daquelas fazendas e daquelas aldeias e daquilo tudo, completamente aterrorizados. E eles estavam bastante afetados. E foi essa a primeira missão dos F-84 em Angola. Estes homens foram constituir a Esquadra 93. Agora adivinhem como é que eles chamaram a Esquadra 93. Estes homens da aviação de caça são os tipos normalmente muito modestos. Não é? Eram os magníficos. Não podia ser de outra maneira. Ora bem, e em 61 chegaram os Dornier 27, que este é que foi um avião extraordinário que veio substituir os Austers, e isto era um autêntico todo-terreno, que aliás vocês veem aqui numa pista, sei lá, de terreno mal regularizado, mal compactado, e era onde estes aviões iam permanentemente. A Força Aérea teve 140 destes aviões e eles aguentaram-se até 1976. Eram para ser substituídos por uns aviões que a Força Aérea começou a comprar em 1974, que eram os FBT 337, que eu pessoalmente considerava que aquilo era outra armadilha, porque se eles têm ido para o ultramar, desconfio que se partiam todos em muito pouco tempo. De maneira nenhuma eram capazes de substituir este avião. Ora bem, isto é a cerimónia da inauguração oficial da Base Aérea 9 em 1962. E aqui esta fotografia é curiosa porque vemos no lado direito o general Venâncio dos Landes, que era o comandante-chefe de Angola, a entregar a bandeira da BA-9 a um senhor também muito conhecido, o coronel Galvão de Melo, que em 25 de abril de 1974 foi chamado, já estava na reserva e passou a ser um dos elementos da Junta de Salvação Nacional. No lado esquerdo temos aqui de costas o subsecretário de Estado de Aeronáutica na altura, o coronel Cruz de Gaga, a entregar a bandeira ao comandante do Batalhão de Caçadores Paraquedistas 21, que eu não sei quem era naquela altura. Nuno, sabes quem era? Não era. O Alcino não tinha este físico que aqui está. O Alcino era mais baixo e forte e entroncado. Este parece-me um tipo mais alto. Não sei, não lhe consigo ver a cara, não sei quem era. Ora bem, em 61 e 62 começaram a chegar os helicópteros, que realmente eram muito importantes. Só que o primeiro helicóptero que chegou era o Alouette 2. O Alouette 2 era um helicóptero muito fraquinho. Nós vemos-lo aí do lado direito. Esta fotografia não é de Angola, penso que é de Moçambique, e vemos aí o helicóptero em cima de uma plataforma. Plataforma é essa que está em cima de uns bidões, e vêem-se os marinheiros a levar uma padiola com um ferido, possivelmente para ser evacuado neste helicóptero. Só que a evacuação de feridos em macas nestes helicópteros era uma coisa que não era muito agradável. Eles iam fora do helicóptero, porque no helicóptero não havia na cabine lugar para ter uma maca. Portanto, eles iam, a maca era agarrada para a parte de fora e eles iam bem alejados durante o percurso até chegarem ao hospital. Ora bom, ninguém queria este helicóptero, evidentemente, e passado um ano começaram a ser substituídos pelos Alouette 3. Este sim, uma grande máquina de guerra. Os Alouette 3 levavam 5 soldados, e portanto, aos 5 paraquedistas, capazes de rapidamente salvar. Dependendo do Pois. Mas também a missão era largar, portanto, pessoal de logo o mais perto possível da zona do objetivo deles, também fazer evacuações, e este helicóptero, portanto, levava-se, tinha essa capacidade de transporte
acrescido em relação ao LET-2 e tinha uma coisa muito importante, é que podia ser equipado com ela e canhão. E isso então fazia toda a diferença. Com ela e canhão já então podia fazer bastantes estragos. Nesta fotografia aqui, vê-se uma coisa também interessante, um avião que ainda não falei, que é o que se vê lá em segundo plano, ao fundo, que é um Dakota. Na versão civil conhecido por DC-3, na versão militar conhecido por C-47. Estes Dakotas, este era um avião extraordinário. Este foi um avião da Segunda Guerra Mundial. Os americanos produziram cerca de 20 mil Dakotas, 15 a 20 mil Dakotas, e estes aviões voaram durante décadas. E nós tivemos isto também em Angola, mas poucos. A maior parte dos Dakotas que tivemos era em Moçambique. Aliás, comprados à DETA, que era uma empresa de transporte aéreo civil moçambicana, que depois foi comprando friendships e vendia ou cedia os Dakotas à Força Aérea. Em 1961, foi num avião destes, um Dakota, que se deu o desastre do Chitado, em novembro de 61, em que morreu o comandante militar de Angola, o general Silva Freire, e praticamente o seu Estado-Maior todo. Foi um revés muito grave. Em 1964, chegaram a Angola 2 P2V5, portanto, era esse avião da fotografia de baixo, um avião, portanto, também de patrulha marítima, portanto, de luta antissubmarina. Era um destacamento da base aérea número 6. Tinha lá 2 aviões destes em destacamento, 1, 2, variado. Era o destacamento número 62. O destacamento 61 era na Guiné. Em 66, a base aérea 9 destacou para a base aérea 10 na Beira 8 aviões F-84 e mais um P2V5. Isto por causa de quê? Por causa da chamada Guerra da Beira ou Guerra do Petróleo. E eu agora, quando falar da base da Beira, já falarei do que foi essa guerra. Em cima, portanto, temos um F-84, desses que foram, portanto, enviados para a base da Beira, para a BA-10, e vamos em frente. E isto aqui, temos os últimos aviões que foram para Angola. Em 71, chegaram os helicópteros SA-330, Puma, que foram para a Esquadra 94, a escada dos helicópteros, e isto também foi um salto qualitativo importante, porque este Puma levava 15 soldados, em vez dos 5 do Alouette 3, e portanto era o triplo, não é? E portanto permitia outra capacidade operacional completamente diferente. Nessa fotografia onde vem o Puma, vem atrás dele, em segundo plano, um Douglas B-26, um bombardeiro B-26, que depois aparece num plano mais próximo na fotografia de baixo. Ora bem, estes aviões chegaram em janeiro de 72 a Angola. 6 aviões destes. Estes aviões davam um romance, porque Portugal quis comprar estes aviões que foram usados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, quis comprar isto aos Estados Unidos em 1964, 65, e queria comprar 20. Os Estados Unidos disseram que o senhor não vendia nada disto a Portugal. Então foi-se arranjar uma empresa qualquer americana que compraria os aviões e aquilo seria vendido, não para Portugal, mas acho que para a França, para ser um avião de transporte VIP. Isto era adaptado para transporte VIP. E depois foi-se arranjar um antigo piloto da RAF que fazia o transporte destes aviões para o lado de cá. Só se conseguiram comprar 7 ou 8 aviões e o piloto da RAF lá foi trazendo um a um.
e ao 7º foi preso nos Estados Unidos e por lá ficou e já não vieram mais, o último avião já não chegou a fim. Portanto, isto foi assim uma cena rocambolesca, tipo contrabando de aviões através do Atlântico. Este avião não chegou a fazer, eu diria, não chegou a fazer grande coisa em Angola. Na parte final, de 72 para 74, em Angola, a guerra estava controlada, portanto não havia grandes ações assim de apoio, de ataque ao solo dos nossos aviões. Os F-84 estavam mesmo a morrer, estavam a dar as últimas. Dos 25 que lá havia, já só havia 4 ou 5 operacionais. PV-2 Harpoon chegaram a ir 4 da base da Beira para a base 9, porque os F-84 já estavam a morrer, e depois foram lá estes também, mas tanto quanto eu saiba, não chegaram a ter uma ação operacional intensa ou importante. Depois, em 1975, portanto já depois do 25 de abril de 74, apareceram lá finalmente uns Fiat. Estes Fiat eram os Fiat que vieram de Moçambique e que pararam pelo caminho em Angola, estiveram lá durante uns tempos e depois vieram para cima para a metrópole e depois foram para o Montijo, estes aviões todos. Ora bom, agora rapidamente vamos ver aqui umas 2 ou 3 coisinhas de Angola. Este era o aeródromo base número 3 do Negás, onde nós vemos uma pista, um caminho de ligação à placa de estacionamento e o aquartelamento do Negás. Foi o primeiro aeródromo base em Angola e que foi muito importante no início da guerra. E isto aqui era o Negás depois de completamente construído. Era uma bonita unidade. E se repararem, todo construído com as barracas Arcon, praticamente, tirando os hângares, era só barracas Arcon. Isto era Henrique de Carvalho. Henrique de Carvalho não teve uma atividade muito intensa, porque Henrique de Carvalho começou a ser construído em 1964 e, como eu disse há bocado, em 66, 67 abriu a frente leste do MPLA. Só que a frente leste não abriu lá em cima, abriu cá mais a meio, no saliente do Casônica, mais em baixo. Porquê? Porque lá em cima estava a companhia dos diamantes, não é? E aquilo, não sei porquê, ali não passava nada. E então, o que é que acontece? A maior parte dos meios aéreos do AB4 vieram para sul e foram se instalar no Luso. Na cidade de Luso havia um bom aeródromo e então aquilo era o AR Luso, Aeródromo de Recurso do Luso, que era a sede do SECAR Leste, Setor Aéreo do Leste, e que estava ali assim a cobrir então aquela frente do leste. Ora bom, isto é o Serra Pinto, por onde eu andei, fiz lá a construção desta pista que tinha 3.000 e picos metros de comprimento, que tinha este comprimento todo, porque era para pensar em levar lá os Boeing 707 transporte da Força Aérea, tinha duas placas de estacionamento, a da esquerda era a civil, a da direita era a militar. Junto dessa da direita, a militar, como podem ali ver, chegaram a ser abertos arruamentos e começaram a construção, construiu-se um aeródromo, construíram-se mais edifícios, mas depois deu-se o 25 de Abril e depois continuou-se ali a trabalhar até 75, como se não fosse nada, continuámos a construir, e depois aquilo começou tudo à pancada. A guerra civil já instalada em Angola. E isto andou de mão em mão. E aquilo de mão em mão era sul-africanos, isto vinham os sul-africanos da Namíbia e o MPLA. E, portanto, destruíram muita coisa. Ora bem, passamos agora para Moçambique, terceira região aérea, e vamos outra vez ver o dispositivo operacional.
Tínhamos também a base aérea 10, uma base aérea que era a base aérea 10 da Beira, e reparem aí no mapa onde é que era a Beira. A Beira ficava quase cá em baixo, né? Chegava a meia altura de Moçambique, e a guerra era lá em cima, era na fronteira norte, no Rovuma. Portanto, estava completamente deslocada esta BA-10. A Beira era uma coisa muito importante para outra coisa, um porto de mar muito importante. E, portanto, todas as coisas que eram enviadas para lá eram enviadas para o Porto da Beira. Depois tinha o AB5 em Nacala, também na costa, como se pode ver aí, já mais em cima, e tinha na sua dependência 2 aeródromos. O AM51 em Moeda e o AM52 em Nampula. Nampula era onde estava o comando-chefe e depois se instalou o comando da Força Aérea. E em Moeda era no Planalto dos Macondes, numa zona também que não era recomendável para férias, porque aquilo houve lá, desculpem a expressão, pancadaria a valer naquela zona. E já vamos ver isso. Depois tínhamos o aeródromo base número 6, Nova de Freixo, que tinha na sua dependência 2 aeródromos de manobra, que eram o 61 em Vila Cabral e o 62 em Marrupa. E, finalmente, já tínhamos o AB7 no Tete, que já era naquele saliente, portanto, para o lado da Zâmbia, que tinha 3 aeródromos na sua dependência, o 71 em Francundo, 72 Chicua e 73 Mutará. Ora bom, a terceira região aérea foi aberta em julho de 61, portanto, cerca de um ano depois de Angola, da segunda região aérea. O primeiro comandante, foi o Brigadeiro Machado de Barros. Nós já falámos aqui deste senhor quando era tenente. Este senhor, quando era tenente, comandou a Esquadrilha Expedicionária de Caça, que em 1941 se foi instalar nas Lajes, na Ilha Terceira. E depois as Lajes foram cedidas em 43 à RAF. E deixou de lá estar a Aeronáutica Militar Portuguesa. E este senhor Machado de Barros foi para a OTAN. E depois, em 1944, como capitão, veio comandar uma esquadrilha independente de aviação de caça instalada aqui no aeroporto de Lisboa, porque foi decidido pôr aqui uma esquadrilha de aviação de caça para não aterrar e sair dali quem quisesse, à hora que quisesse e como quisesse. E essa esquadrilha de caça manteve-se lá até 46 ou 47. Ora, na BA-10, quando tudo isto começou, não havia instalações nenhumas para a Força Aérea. Portanto, foram instalações provisórias. O pessoal foi-se instalar numa missão católica que lá havia, que era a missão de Mãe do Forte. Aquele senhor que ali está sentado no meio era tenente nessa altura e foi das pessoas que foi inaugurar a BA-10 porque se destinava a ir para o AB5 e o AB5 nessa altura estava-se a formar dentro da BA-10 e também ocuparam um hangar da DETA, que era a tal empresa de aviação comercial que havia em Moçambique, e ocuparam até 65. Isto é uma vista do aeródromo da Beira. Eu aqui tive só por 2 vezes e durante umas breves horas, portanto, conheci isto muito mal. Ora bom, em 1962, o que nós tínhamos na Beira era o Grupo Operacional 1001, com a Esquadra 101, de reconhecimento e apoio de fogo, tinha 4 aviões PV-2, daqueles que há bocado já vimos. Tinha depois uma esquadra de transportes que tinha 4 Morátolas e 6 C-47. Cá está o C-47. Esta fotografia do C-47 não é na Beira. Isto é uma pista de terra batida, alguns em Moçambique, mas não na Beira.
Esta fotografia acho que foi tirada pelo Oliveira Simões. E esta fotografia, a cores, é muito gira, porque aquela nuvem de poeira que ali está é uma nuvem de poeira vermelha, que é a cor da terra de África, não é? E esta fotografia é realmente uma fotografia bonita. Depois temos uma esquadra 103 de treino e ligação, onde havia 2 Auster, o tal avião amaldiçoado, 8 Dorniers, DL-27, o bom avião, e havia 9 T6. Ora, os T6 são esses aviões que vocês aí veem, que eram os aviões que eram usados na instrução complementar de aviação, da instrução complementar de pilotagem em Sintra, antes da chegada dos T-37 a Sintra, que foi em 63. Eram estes os aviões dessa instrução complementar de caça. Ora, em 64 começaram os primeiros confrontos com a Frelimo. Em 65 houve uma adaptação na BA-10, foi extinta a esquadra 103, os DOs foram para a 101, os Auster para a 102 e os T6 foram retirados daqui e foram todos para o aeródromo base 7 no tempo. 65. Ora bem, aqui é que se dá então a grande guerra em Moçambique. Em 11 de novembro de 65, o Sr. Ian Smith, que era um fazendeiro da Rodésia do Sul e que tinha sido piloto da RAF durante a Segunda Guerra Mundial, resolveu declarar unilateralmente a independência da Rodésia do Sul. Os ingleses, não é, que a colónia era inglesa, os ingleses não gostaram. Imediatamente convenceram as Nações Unidas a fazer um boicote à Rodésia do Sul, não permitindo a chegada de mantimentos de todo o tipo à Rodésia do Sul para ver se estrangulavam aquele movimento. E no final de novembro a ONU tomou essa decisão e então o mais importante era evitar a chegada de petróleo à Rodésia do Sul. E esse petróleo de onde é que ia? Ia da Beira. Porque havia um pipeline da Beira para uma refinaria, que era a refinaria do Metálico, era um pipeline para aí de 300 km de extensão, e portanto se fechasse a torneira na Beira, eles ficavam sem petróleo. E então, em março de 67, os ingleses apresentaram-se em frente ao Porto da Beira com um porta-aviões, 2 fragatas, um navio de apoio e, além disso, aviões de reconhecimento que vinham de Madagascar. E apresentaram-se com isto lá. E aí Portugal pensou que a Beira ia ser invadida pelos ingleses. E então reagiu a correr com os F-84 vindo de Luanda, com o PV-2V5 vindo de Luanda, e a Marinha com uma fragata permanentemente em frente da Beira, e o Exército pondo também unidades na Beira, velhos canhões que se foram descobridos não sei onde também foram postos na Beira, e assim se ficou a olhar uns para os outros durante meses. E os meses foram passando, entretanto o porta-aviões foi-se embora, não estava ali a fazer nada, e aquilo foi decrescendo a tensão e ficou uma fragata de cada lado, a olhar uma para a outra. E isto até 75, até a independência. E foi assim a Guerra da Beira. Ora bom, em 65 chegaram finalmente a Moçambique os helicópteros AOE-3 de que eu já falei. Chegaram à BA-10, na BA-10 foram montados, não é? Que eles chegavam tudo de navio, e dali saíram para a frente, não é? Para Moera, para Nampula. Nampula não era na frente, era o sítio onde estava o comando-chefe e o comando da Força Aérea, e para Vila Cabral. Agora, em 68, é que então chega uma coisa importante, que foram os espias.
chegaram os primeiros Fiat, também à BA10, onde foram montados, onde foram testados, e estes Fiat vão para o AB5, aí na Cala, onde foram constituir a Esquadra 502. Estes não se chamaram os Magníficos, mas chamaram-se os Jaguares. E esse nome ainda hoje perdura, porque depois os Jaguares vieram para o Montijo e ainda hoje esse nome penso que perdura. Perdura. Em Monterreal. É Monterreal. É. Aliás, está aqui um Jaguar, como já devem ter percebido. Ora bom, em 70 chega nova remessa de Fiat. Também há BA10, onde são montados, onde são testados, mas agora foram para o outro lado, porque aí a guerra também já tinha começado a aquecer. E então estes foram para o AB7, para o TET, onde foram formar a Esquadra 702. Estes, então, como é que se chamaram? Eram os Escorpiões. Também mortíferos, mas mais pequeninos. Aliás, se repararem nesta fotografia, tem lá na fuselagem um escorpião pintado. Em 73 chegaram também à beira os Pumas SA-330. Ora bom, vamos ver aqui agora uma coisa que eu acho que é importante. Isto era o AB5 na Cala, que foi feito de raiz pela Força Aérea em 61, 62. Foi o aeródromo base 5 na Cala. Era um excelente aeródromo, tinha uma grande pista, um caminho de circulação paralelo a todo o comprimento da pista, umas grandes placas de estacionamento, depois tinha um aquartelamento, e lá ao fundo tinha outro aquartelamento, que era do Batalhão de Caçadores Paraquedistas 32. Este aeródromo, aqui há uns anos atrás, foi recuperado e passou com a intenção de ser o aeródromo internacional do norte de Moçambique. Por acaso, a empresa onde eu trabalhava, foi aí que se fez um estudo prévio desse novo aeródromo internacional para os brasileiros, e depois os brasileiros, não sei se acabaram por construir isto ou não, porque tudo dependia sempre se havia dinheiro, se não havia dinheiro, e Moçambique nunca teve os dinheiros que Angola teve. Aqui é o AB6 Nova Freixo, onde eu nunca estive, e continuam a ver ali aquelas barracas tipo arco, que era aquilo que era o que permitia estas construções rápidas. Não tenho nada sobre o AB7, não tinha fotografia nenhuma boa sobre o AB7, mas tenho aqui uma curiosidade, que é uma fotografia sobre Moeda, que era a capital da guerra. Ora bem, temos aí uma vista aérea da pista de Moeda, onde depois do lado esquerdo tem placa de estacionamento do apartamento, e depois esta fotografia da direita foi tirada em janeiro de 1974. A certa altura, a Frelimo convenceu-se que ia conquistar Moeda. E então fizeram uma preparação de artilharia como deve ser, à morteirada, e foi tanto como deve ser que incendiaram completamente os depósitos de combustível, como vocês aqui estão a ver. Aqui à frente, veem aqui 3 Fiat, as canopes abertas, e o que é que, digamos, salvou isto? Houve um piloto de helicópteros que saltou para dentro do helicóptero, levantou voo e rapidamente localizou o inimigo que estava encarrapitado numa árvore a fazer a regulação de fogo dos morteiros, e acho que esse elemento foi neutralizado. E houve outro piloto, que era o comandante do aeródromo, que saltou para dentro de um Fiat e também conseguiu levantar, e também acho que foi atacar o inimigo. Agora, há aqui uma coisa engraçada. Mal se conseguem ver estes 3 aviões, porque só se vê aqui a cauda e depois vê-se ali a canopy aberta. Ora bem, porque isto está metido dentro de umas paredes
que me parece a mim serem formadas por bidões cheios de terra ou de pedra ou qualquer coisa do género. E a intenção disto era, se um destes aviões explodisse ou se incendiasse ou coisa do género, isso não era transmitido para o avião ao lado e não era transmitido para outro avião ao lado. Isto foi uma coisa que se utilizou na Guiné com boas paredes destas que eram construídas nos Estados Unidos, e aqui a portuguesa improvisou-se. E improvisou-se bem, porque realmente isto funcionou. E com isto, calmo. E os senhores devem estar fartos de me ouvir. E peço desculpa porque falei nada menos que 1h10 ou coisa assim do género. Portanto, não era a minha intenção falar tanto, mas é assim, não. Falo demais, peço desculpa. Aliás, morreu agora. De facto, os tipos da caça são impossíveis de aturar. Morreu agora o Coronel Roque, há poucos dias. O Coronel Roque morreu com 90 anos. Foi um dos principais magníficos lá do Holanda. Aliás, ele intitulava-se, acho que sim, intitulava ele próprio, era conhecido pelo MPJFA, que era o melhor piloto de caça, o melhor piloto de jatos da Força Aérea. E quando descolava, ia sempre ao rádio e dizia aqui, novamente no ar, para mais uma missão de soberania. Este era ele próprio. Isto não tem nada a ver com. Quer dizer, isto comparado com a história daquele engenheiro técnico que dizia que na reunião só sábios eram 11, 10 estrangeiros e um português, cuja modéstia não permitia dizer um nome. Portanto, ficamos a perder para os engenheiros. Mas, de facto, nunca se deve, este é um conceito que deixo aqui à assistência, nunca se deve perguntar a um piloto se ele é da caça. Porque, se for, certamente o dirá. Se não for, para que embaração? E mostra, de facto, o país e as Forças Armadas diferentes que nós tínhamos, e sobretudo a nível de liderança política e militar. Nós tínhamos na altura, aquelas que passámos a ter depois. Aliás, aquilo foi, digamos, uma espécie, a nossa posição na beira foi uma espécie de resposta aos ingleses por causa daquilo que eles nos tinham feito na Índia. Basicamente. Mas eu não tinha ideia que tinha durado até 75. Tinha lá estado uma fragata. Houve um episódio que ia datando aquilo a perder, que foi um petroleiro, é claro que o General de Gaulle também ajudou os salvos ingleses, e mandou lá um petroleiro mesmo entrar lá dentro, um francês, que ia dando ali, a guerra ia havendo uma guerra por causa daquilo. Mas eu não tinha ideia de que aquilo tinha ficado até 75, mesmo lá à frente, não sei se pode elaborar um bocadinho mais disto, porque de facto aquilo é um episódio bastante importante e agora já está esquecido. Olha, eu isso aprendi na semana passada. E quem me ensinou isso foi o meu irmão que está ali, Nuno Barbosa, que andou numa dessas fragatas da Guerra da Beira para cima e para baixo em 66, ou coisa do género. 67. Queres dar ali uma palavrinha a dizer? É que eu não sabia que aquilo tinha durado até 75. Pensei que aquilo tinha durado ali um ano e meio, ou coisa do género. Eu não sou palestrante hoje, mas de facto aquela operação durou 9 anos. Para os ingleses foi também tão mal como para nós. Para Portugal obrigou a mobilizar durante todos esses anos os principais meios navais para Moçambique. Quando aquilo ocorreu em 65, as fragatas estavam distribuídas pela Guiné, por Angola e também em Moçambique, tiveram que correr para ali rapidamente, porque, enfim, ainda não se sabia qual era o sistema e qual era a ameaça e
teve que se arranjar um sistema, acabou por se aceitar um sistema em que ficaram permanentemente 2 fragatas na beira e mais uma terceira que ia para o norte apoiar o teatro de operações. E as da beira alternavam 15 dias em terra e 15 dias em patrulha e depois periodicamente rendiam com o navio que estava no norte. As coisas ao princípio eram algo animadas, boas relações com os ingleses, afinal de contas foi sempre... Quando isto começou foi no Campeonato de Futebol Mundial de 1966, de maneira que houve uma troca de informações e piadas e tal com os ingleses. A coisa correu sempre bem, nunca houve... Aliás, no período mais aceso, acabou por aterrar no aeroporto da Beira um helicóptero inglês com um marinheiro inglês doente, não é? Portanto, as coisas passavam-se com um certo fair play. Só houve um incidente no meu tempo e numa altura que eu estava no mar, de um navio petroleiro francês chamado Artois, que foi interceptado pelos ingleses, que tiveram que fazer um disparo para a proa para o obrigar a parar. Aí ficou tudo um bocado nervoso, as regras de empenhamento ficaram mais apertadas, mas não passou daí. Há bocado, Brandão Ferreira falou de um petroleiro, logo em 1966, talvez se recordem, chamava-se Joana Quinto, foi um petroleiro que rompeu o bloqueio e foi fluviar no Porto da Beira, mas nunca descarregou. E finalmente foi autorizado a sair, depois de conversações várias. Houve ali um impasse que durou talvez mais de um mês e o navio acabou por se ir embora, mas esse petróleo nunca foi para a Hortência. E pronto, a questão arrastou-se durante 9 anos. Os ingleses foram diminuindo o esforço deles porque, entretanto, veio o governo do Edward Heath, que acabou com tudo que eram bases militares e bases navais a leste do Suez, e, portanto, os ingleses começaram a usar unicamente os navios que iam para Hong Kong. No trânsito para lá ou para cá tinham que aguentar ali umas patrulhas durante um mês ou 2, e tudo aquilo foi morrendo lentamente até que se dá a independência de Moçambique e acaba o bloqueio. Basicamente foi isso.